Nos próximos capítulos de Vai na Fé, entre idas e vindas na relação, Lu e Lumiar abrem espaço para o romance. Vários obstáculos surgiram no caminho entre Lu e Lumiar em Vai na Fé, mas ambos se entregarão à paixão em um capítulo importantíssimo da novela das 7, mais precisamente na mesma semana em que todos se despedem oficialmente de Dora. Um dos últimos desejos da fundadora do refúgio foi a reconciliação entre o cantor e a advogada, duas das pessoas mais importantes de toda a sua trajetória. Infelizmente, a torcida dos espectadores em torno de um possível milagre para salvar a vida de Dora não deve gerar resultado, sobretudo após a divulgação do resumo oficial de Vai na Fé de 17 a 22 de julho. Em estágio avançado do câncer, Dora não vai resistir às complicações, mas conseguirá acompanhar o show elaborado como festa gloriosa de homenagem à sua incrível contribuição para o bem-estar de todos que passaram pelo refúgio. Até Lulu Santos vai aparecer no show a convite de Lui, e tudo sairá como planejado, exceto o fato de que, poucos dias após o espetáculo, Dora morre. Dias antes, Lu e Lumiar se entregam à paixão, mas é precisamente depois que Dora e Fábio veem a união do casal que a matriarca dá seu último suspiro. Neste momento, está liberado o choro, principalmente na cena que mostrará Fábio derramando as cinzas da esposa no jardim, em cerimônia para todos os amigos da família. Lumiar e Lu e Lorenzo vão se beijar no capítulo 157 de Vai na Fé, previsto para ir ao ar no próximo dia 15. O beijo acontecerá já na reta final da novela das 7 da Globo, durante um show de Lulu Santos na pousada de Dora. Muito doente, ela dirá que sonha com uma apresentação do cantor, e Lumiar e Lu conseguirão levá-lo até lá para realizar aquele que pode ser o último desejo da hippie. Lu subirá ao palco antes de Lulu, e Lumiar o acompanhará como backing vocal a pedido de Dora. Os dois se divertirão bastante e acabarão se aproximando ainda mais. Quando Lulu Santos começar a cantar o último romântico, um clima começará a surgir entre os dois ex-irmãos. No verso falta eu acordar ser gente grande para poder chorar, Lu pousará a mão no ombro de Lumiar, que vai reparar. Os dois, emocionados e felizes, vão se encarar e se beijar junto com a música. Me dá um beijo e então aperta minha mão, tolice é viver a vida assim sem aventura, cantará Lulu Santos, enquanto Lumiar e Lu estarão se beijando. Em seguida, o personagem de José Loreto perguntará como ela se sentiu com um beijo. Eu me deixei levar pelo momento. Como uma onda boa. Mas agora só consigo pensar na minha mãe. Como vai ser amanhã? Se ela vai acordar, sabe? Parece on e off. Liga e desliga. Sabe como? Explicará. Lu dirá que, para ele, é diferente. Meus sentimentos ficam todos misturados dentro de mim. Alegria, tristeza, tudo junto, ao mesmo tempo. Por exemplo, falará, se aproximando dela e beijando de leve seus lábios. Feliz ou triste? Perguntará ela. Misturado. Mas com um pouquinho mais de alegria, responderá o cantor, que dará um beijo mais longo. Boa noite. Qualquer coisa tô aqui, tá? Do lado, falará ele, que irá embora, deixando a loira pensativa. Após um longo período de rivalidade, Lumiar tenta recuperar a amizade com Ben. Não existe mais cumplicidade entre Lumiar e Ben em Vai na Fé, mas ambos ainda possuem uma conexão profunda devido aos anos em que se dedicaram ao casamento e à sociedade na advocacia. Os próximos capítulos da novela das 7 serão marcados pelos preparativos para o grande show de Dora, solicitado como um meio de se despedir antes da morte, e Lumiar fará questão de convidar todas as pessoas que já somaram positivamente a vida de sua mãe. O convite chegará até bem como um atestado de reconciliação, apesar de ser apenas uma forma respeitosa de Lumiar lidar com o desejo de Dora, adicionando Ben como figura relevante entre a multidão que está se programando para enviar as melhores energias possíveis à homenageada. Para se ter uma ideia, até Lulu Santos vai participar do evento, após um pedido especial de Lu. A atual fase de Vai na Fé mostra Dora em seu momento mais reflexivo, assim como seus familiares e amigos, que se entregam de corpo e alma para transformar o período final da personagem em uma oportunidade de celebração por todos os seus feitos. Ben fica emocionado com o convite de Lumiar e faz questão de marcar presença, compartilhando da mesma reação que Giga, também convidada pela advogada. Sem dúvidas, o estado delicado de Dora entristece consideravelmente o núcleo do refúgio,
pois era exatamente o ponto de equilíbrio que precisava ficar intacto entre as falcatruas tóxicas dos antagonistas. Por isso, muitos espectadores ainda torcem por algum tipo de milagre para salvar ou, pelo menos, diminuir a dor da mãe de Lumiar. Depois da morte de Dora, Lumiar vai decidir largar a carreira e ir para fora do país em Vai na Fé. Desiludida por ter sido enganada por Theo, a advogada ainda vai sugerir que Lui viaje com ela. Ao saber da ideia da ex-mulher, Ben vai ser pego de surpresa. Quem disse que eu não posso querer jogar tudo pro alto também? Talvez eu queira fazer um ano sabático, anunciará. Lumiar contará ao ex-marido sua intenção de sair do país no capítulo do dia 21 da novela das 7 da Globo. Hoje, eu entendo você. Querer mudar de vida, voltar pro início. Olha pra mim. Me apaixonei por um abusador. Defendi ele no tribunal. Abandonei meus alunos. Perdi minha mãe. Não sobrou nada, dirá ela. Para quem não lembra, o casamento de Lumiar e Ben começou a sofrer um abalo quando a loira revelou ao então marido que nunca quis tirar um ano sabático com ele como planejavam há anos. Confesso que não imagino você num trailer apertado sacolejando por aí, falará Ben. Nem eu. Meu ano sabático seria em bons hotéis. Na Toscana, de preferência, brincará Lumiar. Já em conversa com Lui, Lumiar se mostrará bem apaixonadinha. O cantor falará que não quer que a relação deles acabe. Eu só vou ficar no Rio por pouco tempo, resolvendo as coisas para poder viajar, falará a personagem de Carolina Dickman. E se eu te pedisse para não viajar, perguntará o músico. E se eu te pedisse para ir comigo, vai sugerir a loira. No capítulo entregue ao elenco, a autora escreveu que Lui estará agitado com a proposta e Lumiar surpresa com a própria impulsividade. Mas agora? Eu quero voltar para minha carreira. Cantar, subir no palco, dirá ele. E eu não sei se posso voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Nem a ser quem eu era, responderá a advogada. Kate pagará caro por tentar fazer justiça com as próprias mãos em Vai na Fé. Após forjar o sequestro de Rafa na intenção de arrancar dinheiro de Theo, a jovem ficará no meio de um tiroteio e ainda terminará presa na novela das 7 da Globo. Ao ver a dificuldade financeira de Clara após a separação, o casal pensará em um jeito de fazer o vilão pagar o que é da ex-mulher de direito. O plano genial será fingir que o garoto foi raptado por bandidos, mas tudo sairá rapidamente do controle. Em vez de simplesmente pagar o resgate, Theo chamará a polícia para resolver o caso. Os agentes cercarão o lugar combinado para entregar o dinheiro, que será o mesmo em que os adolescentes estarão escondidos, o terreno ao lado da igreja. Hugo acabará aparecendo no local para se abrigar e dará de cara com o casal. O grafiteiro levará a pior ao ser atingido por um tiro durante a operação para prender os falsos sequestradores. Apavorada com o fracasso retumbante de seu plano, Kate sairá de lá direto para a delegacia no capítulo previsto para ir ao ar no dia 18. Eu quero ligar para minha mãe. Não tem esse negócio de direito a uma ligação? Ei, pedirá ela, quando já estiver detida. Ei, minha ligação. Quero falar com a minha mãe. Melhor, meu advogado. Eu tenho um advogado, tá bom? O nome dele é Benjamin Garcia, advogado chique e famoso, continuará. A delegada prometerá passar o recado para o advogado e encaminhará Kate para a cela. Bonitinha, você e seu comparsa foram presos em flagrante extorsão mediante sequestro, anunciará a policial. Não era sequestro. Vocês entenderam tudo errado. Eu sou namorada do Rafa, cadê o Rafa? Ele pode explicar tudo, implorará a garota, enquanto estiver sendo levada para trás das grades. O roteiro entregue aos atores descreve que a personagem de Clara Monet aparecerá em seguida assustada como um cachorrinho num cantinho da cela da delegacia. Ela chora de soluçar, toda encolhida. Quando Ben finalmente aparecer para defender Kate, ela admitirá a burrada em que se meteu. Foi tudo um plano idiota, tio. Muito idiota. Eu e o Rafa, a gente só queria tirar uma com a cara do Theo. Conseguir dinheiro para a mãe dele pagar as contas. Eu nunca ia sequestrar o Rafa de verdade. O Hugo nem sabia de nada. Acho que o Hugo levou um tiro. Ele tá vivo? Tio, ajuda o Hugo também.
Enquanto um grande time se esforça para obter justiça contra Theo dentro dos limites da lei, Kate tenta se vingar do canalha com um plano absurdo. A impulsividade de uma jovem indignada pode simbolizar um desastre generalizado nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de um longo período sem grandes ações efetivas contra Theo, Kate até dá sinais de lógica ao afirmar que pretende se vingar, mas ela decide pular o caminho da legalidade e combina com Rafa um dos piores planos já vistos em todo o folhetim. Em breve, a jovem convence o namorado a forjar o próprio sequestro, na esperança de extorquir um bom dinheiro do cafajeste. Sem pensar nos fatores mais óbvios, Kate ignora o fato de que Theo pode formar um time com bandidos declarados e policiais corruptos para averiguar a situação do filho, e não vai levar muito tempo para a ideia do sequestro virar contra sua criadora. Rafa se empolga para ajudar a parceira, principalmente porque os dois terão acabado de reatar o namoro e estarão com um exagerado senso de segurança, talvez na pior hora possível. Sem dificuldades, Theo conseguirá localizar o paradeiro de Rafa após o suposto sequestro, e os policiais à paisana convocados para a busca não têm pena de agir com violência, motivo pelo qual um outro personagem pode sofrer graves consequências. Hugo se oferece para ficar no apoio durante a execução do falso sequestro, mas ele não consegue agir com rapidez para escapar dos agentes bancados por Theo. O resultado pode ser catastrófico, com direito a uma internação de emergência capaz de colocar o desenhista entre a vida e a morte. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar. O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo surpreendentemente vai sorrir de orelha a orelha ao apanhar de Ben. O namorado de Sol vai cair igual um patinho em mais um dos planos do mau caráter, que contará com a ajuda de um novo comparsa. Érica vai gravar a briga, de longe, para desmoralizar o advogado. Abandonado pelo advogado à própria sorte no tribunal, Theo vai jogar baixo para escapar de uma condenação. O próximo alvo dele será Ben, que terá conseguido virar o jogo graças a diversos depoimentos, entre eles, o de Kate. O ex-marido de Clara estará de caso com Érica, que vai ajudá-lo em mais uma maldade. Ele provocará o personagem de Samuel de Assis e mandará a jovem gravar a discussão, e, se possível, até uma possível agressão. Para tirar o rival do sério, Theo vai aparecer de surpresa na gravação do clipe de Sol. A dançarina vai ter estourado justamente com a música baseada na carta de amor que escreveu há 20 anos para o então namorado. "Você pode ir embora, por favor", exigirá o advogado. "Eu vi a chamada para a gravação. Quero participar do clipe da mãe da minha filha", devolverá o crápula. "Você não cansa de provocar?", questionará Benjamin. "Provocar? Se eu quisesse provocar, eu falava alguma coisa tipo", emendará Theo, que ainda cochichará impropérios no ouvido do ex-amigo. Revoltado, o brigadeirão partirá a cara do vilão no meio com um soco daqueles. O dono da Bastos Imports vai até cair no chão, mas com um sorriso no rosto. Afinal, Érica, escondida, terá registrado tudo. Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé. O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo.
Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados. Nada de graça e paz para Sol em Vai na Fé. Pelo contrário, ela assumirá todos os sentimentos contrários a esses ao descobrir que Jennifer foi parar no hospital após passar um período sob os cuidados de Theo. A dançarina confrontará o empresário, que ainda terá a audácia de debochar do estupro que cometeu contra ela. Furiosa, a evangélica o esmurrará sem dó. O barraco acontecerá em pleno hospital, para onde a estudante de direito terá sido transferida sob suspeita de intoxicação alimentar. Rafa terá recebido o mesmo diagnóstico, embora eles não tenham ingerido nada de estranho nos últimos dias. A verdade é que Theo terá envenenado os próprios filhos. O crápula tomará atitude após descobrir que os dois estavam mancomunados contra ele. Jennifer terá elaborado um plano logo depois de o bandido ser inocentado no processo de estupro. A mocinha e Rafa fingirão se aproximar do pai para tentar encontrar provas das irregularidades da empresa. Com isso, assegurarão que ele seja condenado no caso de contrabando. O problema é que Theo ouvirá uma conversa deles e descobrirá tudo. Sonso, ele ainda convidará os filhos para um jantar chique e fingirá ser um pai carinhoso. Na primeira oportunidade, contudo, o maldoso pingará uma substância esquisita na comida dos dois. Eles passarão muito mal e irão para o hospital na mesma noite. Sol receberá um alerta e correrá até o local. Ela terá um piripaque ao encontrar o abusador lá. Se eu souber que você encostou um dedo na Jenny ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato, gritará a ex-princesinha do baile, fora de si. Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros, alfinetará o bandido. A personagem de Sharon Menezes terá um ataque de ódio. Ela meterá a mão na cara dele na mesma hora, e seguranças precisarão contê-la para evitar um barraco maior. Mas nem isso fará com que ela cale a boca. Seu canalha, abusador, gritará a dançarina, enquanto será escoltada para fora do hospital.